Eu quero falar hoje sobre dois construtores e eu vou usar como base o texto de Mateus, capítulo de número 7, a partir do versículo de número 24, que diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, eu comparo ao homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e vieram as inundações, e sopraram os ventos, e golpearam contra aquela casa. Mas ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, eu comparo ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, vieram as inundações, e sopraram os ventos, e golpearam contra aquela casa, e ela caiu. E grande foi a sua queda. Jesus ele fala de dois tipos de construtores. O construtor número 1, ele compara com aquele que ouve as instruções e as coloca em prática. Ele diz que esta pessoa é como quem constrói uma casa sobre a rocha, sobre uma base sólida, firme. E que virá a chuva forte, as inundações, a tempestade, mas a casa permanecerá firme, não será abalada. Depois ele fala de um segundo construtor. Essa foi a pessoa que ouviu as instruções, mas não as colocou em prática. E ele considera que essa pessoa é como se estivesse construído sua casa sobre areia. Então virá a inundação, a chuva, o vento forte, e grande será a destruição, a queda daquela casa. Bom, eu quero colocar em destaque aqui algo incomum que existe entre uma casa e outra. Primeiro, que a tempestade, a chuva e a inundação, ela vem para as duas casas. Essa é a primeira coisa que eu quero destacar com você hoje aqui. Que a tempestade, ela não escolhe a casa que ela vai atingir, ela atinge ambas as casas. E segunda coisa que eu quero colocar em destaque aqui é sobre os construtores. Ambos receberam as instruções. Ambos foram instruídos de como construir a casa. Mas um escolheu construir sobre uma base sólida. E talvez aqui está a grande diferença entre um construtor e outro. Escolher a base onde está construindo a sua casa. Para encontrar a base sólida, provavelmente esse construtor ele teve que cavar até encontrar a rocha e colocar os alicerces da sua casa. E eu e você sabemos que isso dá muito trabalho. E a base, o alicerce, é aquilo que nós não podemos ver, mas é o que sustenta toda a casa. O outro construtor, ele decidiu não ter tanto trabalho assim, ele decidiu construir sua casa sobre areia, e o exemplo da areia porque é uma base que não é sólida. Então ele constrói a casa sobre areia. Aí vem o vento forte, a tempestade, e o resultado você já sabe, nós já lemos aqui na palavra de Deus. Bom, nós sabemos que Jesus está falando aqui da vida, onde nós construímos a nossa vida, a partir da onde nós tomamos decisões, fazemos escolhas, a partir de onde nós construímos a nossa vida. E ele usa o exemplo da casa para isso. E é realmente como a construção de uma casa. As escolhas, tomadas de decisão, aquilo que falamos, aquilo que pensamos, aquilo que decidimos, aquilo que lemos, tudo, as pessoas que escolhemos escutar, os conselhos, quem são os nossos conselheiros, tudo isso influencia na maneira em que nós vamos tomar decisões e vivermos a nossa vida. Um homem de Deus chamado Mike Murdock, ele diz que aquilo que lemos é o que constrói a estrutura do nosso pensamento, aquilo que nós acreditamos, a partir daquilo que nós acreditamos. Pois bem, Jesus ele disse, aqueles que ouvem as minhas palavras, eu considero como quem decide construir a casa sobre a rocha. Aquele que ouve a minha palavra e a obedece, eu considero como quem está construindo a casa sobre a rocha. Portanto, o conselho de Jesus é ouvir a sua palavra e obedecê-la. Quando nós ouvimos a palavra de Jesus, quando nós ouvimos os seus mandamentos, o evangelho, e colocamos em prática aquilo que nós ouvimos, nós começamos a praticar isso no nosso dia a dia, nós começamos a construir uma vida sobre a rocha. Jesus é esta própria rocha. Ele é a rocha, ele é a pedra, onde ele está nos convidando para construirmos a nossa vida a partir dos evangelhos, a partir dos seus mandamentos. E aí então,
as adversidades, as circunstâncias da vida que certamente virão contra nós, elas não terão poder, capacidade de nos destruir, de nos desestruturar, de nos abalar. O salmista Davi, ele fala algo poderoso, ele diz que os que confiam no Senhor, eles são como os montes de Sião, eles não se abalam. E o convite de Jesus é: construa sua vida a partir dos meus valores e princípios. E quando a tempestade vir, quando as inundações vierem, você permanecerá firme. O contrário daquele que constrói sua vida sobre a areia e foi abalado pela tempestade. Hoje nós encontramos muitas pessoas frustradas, decepcionadas, com muitas perguntas em seu coração. Por quê? Por que essas coisas acontecem? Sua estrutura emocional, espiritual, física está abalada, pressionado por tudo à sua volta, sem forças para continuar, fracos, debilitados em todos os níveis, sem saber como corresponder às coisas à sua volta, às situações ao seu redor. Nós aqui no Rio Grande do Sul, no mês de maio, fomos atingidos por uma grande inundação que impactou 90% do nosso estado. Eu fui impactado por isso, minha família, assim como a família de muitos gaúchos e amigos foram impactados por essa inundação. A inundação, ela atingiu as casas, destruiu os móveis, tivemos que ficar por muito tempo fora de casa e quando retornamos para casa, o que encontramos foi destruição, sujeira, lama. Nada era como era até o dia 1º de maio de 2024. Eu não sei porquê, mas o meu coração de alguma forma encontrou esperança em Cristo em meio a tudo isso e eu compartilhei dessa esperança com outras pessoas. E, na verdade, não perdemos apenas móveis, nós perdemos lembranças, a estrutura, tudo que havíamos construído, mas o Senhor, em meio a tudo isso, em meio ao caos, em meio à lama, em meio à destruição, em meio a casas que foram levadas completamente inteiras, destruídas completamente, desapareceram depois que a água passou. Em meio a tudo isso, nós encontramos esperança em Cristo Jesus, que é a nossa rocha. A inundação pôde levar os nossos móveis, mas não levou a nossa esperança, a nossa convicção de que Deus fará algo poderoso nesse tempo. E eu gostaria, antes de orar, liberar esta palavra sobre o seu coração e convidar você para construir a sua vida sobre esta rocha, porque a verdade precisa ser dita. A tempestade vem sobre quem constrói a casa sobre a rocha e sobre quem constrói a casa sobre a areia. Ela atinge a todos. Que possamos ser sábios construtores e construirmos a nossa casa, a nossa família, os nossos valores, as nossas escolhas, as nossas decisões, as nossas ações, as nossas atitudes, as nossas palavras sejam inspiradas pelo Evangelho de Jesus e possamos construir a nossa vida sobre a rocha. Eu quero convidar você para que possamos orar juntos agora. Se você pode, pare tudo que está fazendo e vamos orar para que o Senhor nos ajude. Ajude você nesse momento a começar a construir a sua vida nessa esperança que nós só podemos encontrar em Cristo Jesus, sobre a rocha que é o Evangelho de Cristo Jesus. Vamos orar? Pai, nós oramos primeiro te dando graças, porque em Cristo nós encontramos a base, a estrutura para construirmos uma vida sólida, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ensina, através da Tua Palavra, inspirados pelo Teu Espírito Santo, a construirmos, Senhor, nossas decisões, nossa vida, nossas escolhas, o que falamos, o que fazemos, Senhor, em nossa casa, família, casamento, criação dos filhos, finanças, todas as coisas, Pai, nós cremos que o Teu Evangelho nos ensina sobre viver uma vida plena em Ti, Jesus. E encontramos em Ti, Senhor, esta rocha onde podemos construir a nossa casa e ficarmos firmes diante das tempestades e inundações da vida, Pai. Pai, eu oro para que este Teu filho e filha possa ter esta revelação poderosa do Teu Evangelho neste momento, Pai, e construir todas as coisas na rocha que é Cristo Jesus. Pai, eu oro abençoando a vida dos Teus filhos, com graça, favor, bondade e misericórdia.
com livramento, Senhor, com cura, em nome de Jesus, Pai. Que o manto de cura venha sobre a vida dos teus amados e preciosos filhos neste momento, Senhor. Nós sabemos que essa tempestade que os teus filhos estão enfrentando não é o fim, Pai, mas que junto com esta tempestade virá o livramento, Senhor, trazendo cura, restituição, Senhor. Nós cremos neste tempo de restituição, Pai, em nome de Jesus, Pai. A palavra que o Senhor colocou em nosso coração de Zacarias 9:12 diz: voltem para a fortaleza, prisioneiros da esperança, porque eu vos restituirei em dobro, Pai. Nós sabemos que o Rio Grande do Sul, que eu chamo carinhosamente de Rio Grande de Deus, será restituído, restaurado e abençoado pela nação brasileira, pela oração da nação brasileira, Pai. Pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus, e cada família será restaurada, restituída, transformada e impactada pelo poder do Evangelho, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos porque a Tua palavra é fiel e nós cremos nesta promessa, e é tempo de construir a casa sobre a rocha que é Cristo Jesus. Amém e amém. Amém, que Deus os abençoe poderosamente. Obrigado por estar conosco novamente aqui, mas eu quero convidar você a curtir esse vídeo e compartilhar com mais pessoas. Compartilhe com mais pessoas, eu tenho certeza que o coração de cada uma delas será tocado pela presença de Deus e esse ensino vai ajudá-las em um momento de dificuldade, de adversidade. Em nome de Jesus, que Deus abençoe e até o próximo.